Boa noite. Thaisa e Del Jundiaí. Amanhã eu tô aí com o nosso laser. Denise já entrou. Nossa convidada de honra, Ana Cris, Renilde, Deborinha. As meninas da Idel Morumbi estão lá batalhando ainda. Monalice, Aline. Vamos entrando, mandando aviãozinho, porque hoje, gente, nós vamos falar num assunto muito importante, tá? Para quem tem filhos, para quem deseja ter, para quem tem crianças na família, tá bom? Então, enquanto vocês vão entrando, Leila da Idel Jundiaí também, minha amiga Mara. Tá só faltando aí a Joyce da Idel Jundiaí. Joyce, me dá um oi aí. Moniquinha, que prazer ter você. Vamos lá, gente. O Robson, a Cici, Nildinha. Bora tocar a música que a doutora Denise escolheu. Vamos se energizar. Vamos lá! Boa noite! Você acredita e tem esperança? Vamos fazer um mundo melhor? A gente precisa sonhar, né? Vamos batendo palma. Vamos chamando a energia, que a nossa convidada já está preparada. E ela é uma pessoa encantadora. Olá, Regi. Papai. Mais estética. Gabi. Sua mames é poderosa. Claro que é poderosa. Vamos chamar aqui a doutora Denise Bedor. Vamos lá, gente. Batendo palma. O que eu tenho que apertar agora, Gabi? Vamos lá, Denise. Pegando o finalzinho da música. Aí. Boa noite, querida. Boa noite, minha querida amiga. Boa noite, minha querida. Oportunidade maravilhosa. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos que, mesmo cansados, depois de um dia de trabalho, vamos fazer esse encontro tão gostoso. Querida Denise, eu só vou pedir para o seu celular, porque o seu rosto está quase cortando. Põe ele para a gente ver mais seu rostinho. É que a Denise é minha amiga de longo tempo. Ok, querida. Né? E boa noite. Verdade. Tá ótimo, maravilhosa. E a Denise é uma médica que eu falo que tenho aquelas pessoas que são iluminadas mesmo e que elas vêm para esse espaço aqui, né? Para cuidar, são médicos de alma. E é assim que é, né? Essa minha grande amiga, né? Ela é apaixonada por cuidar de crianças e de adolescentes. E nessa trajetória dela, que acho que mais de 35 anos, muitos atendimentos, muitas histórias, muitas emoções,
E sempre que a gente se reúne, né, ela compartilha os aprendizados ao longo da vida e nós nos emocionamos. Eu já até brinquei com ela que ela deveria escrever um livro. Ah, Taba, tá bom aí, nossa grande amiga. Foi a Nutri das crianças, Taba, tá bom. Gente, eu queria, antes de mais nada, agradecer aqui a doutora Denise. Ela é uma pessoa mega ocupada e ela cedeu esse tempo aí para gente, para explicar um pouquinho É um como prazer. que nós, que temos crianças na nossa casa, na nossa família, como que nós temos que nos posicionar, como que nós temos que criar uma rotina saudável da parte da alimentação, da parte de cuidados com o sono, né? Porque a gente está vendo que muito papai e mamãe está perdido, né? Está sem saber para onde correr. Então, o importante é um auxílio não só de uma pediatra, mas de uma médica de alma e de uma ebiatra. Vamos começar por aí, Denise. O que é essa ebiatra? Já explica para a gente. Então, meus queridos, dentro da nossa formação médica, nós que fomos formados há mais de 30 anos, a ebiatria, o estudo do adolescente, fazia parte da nossa formação acadêmica. Com o passar dos anos, foi se tornando uma especialidade. Então, eu ainda fui de uma formação onde a adolescência fazia parte do nosso estudo. Nós fazemos ambulatório de adolescentes e desde cedo eu tenho muito de trabalhar com adolescente. Depois Tá cortando um pouco o som. que fui me tornando mais experiente como pediatra, eu vi a necessidade em puericultura, em ambulatório, a dar uma atenção ao adolescente, visto que ele chega numa certa idade. Vê se tá ouvindo? Tá ouvindo. Ok. Você está no lugar que tem melhor internet Alô? aí na sua casa, Denise? Tá ouvindo? Tem que ter uma internet boa. Vê se melhorou o Agora som. não estou ouvindo mais nada. Tá ouvindo? Aí o que acontece? Sim, é bem forte. Vê se tá ouvindo agora. A gente está te ouvindo, Denise, mas está cortando. Tá ouvindo? A gente ouve você, mas quando você Então, vai falar a frase, acontece? A gente acaba. Tá ouvindo, Rê? Então, a gente acaba dando uma atenção para essa rotina. Ó, vê agora. Alô? Fala, Denise. Espera aí. Você está me ouvindo, Denise? Vê se agora tá melhor. Agora está ótimo. Ok. Às vezes a internet dá uns sustinhos na gente, amiga. Mas a gente é persistente, né? Mas quando você... Agora Ok. não estou ouvindo nada. Agora. Tá ouvindo agora? Tô. Bom, vamos começar nosso papo. Regina, só um minuto, Regina. Só um minutinho. Eu tô ouvindo você. Você tá me ouvindo?
Gente, enquanto a Denise separa um lugarzinho com melhor internet, eu vou conversando aqui com vocês. Bom, a Denise, então, é formada pela USP, especializada pela USP. Ela começou atendimento ambulatorial, né, de crianças. Ela e o marido dela é cirurgião pediátrico. E eles foram crescendo. Eles criaram um hospital maravilhoso, tá? Clean Kids, que chama. E o serviço deles foi crescendo tanto que um outro hospital, o Hospital Lefort, se associou e agora eles atendem no Clean Kids e no Lefort. E assim, o atendimento deles é um atendimento muito individualizado, muito particular e muito focado não só na criança, mas na família da criança, na orientação dos pais, na orientação dos irmãos, na orientação da rotina de casa. Então, isso é muito importante, porque hoje em dia, muitos pais estão deixando a orientação da base da saúde para a escola. E não é da escola. Isso é orientação dos pais com a pediatra, né? Então, eu não consigo falar aqui. Fala, mãe. Eu vou chamar de novo a doutora Denise. O meu marido está contrariado, mas tudo bem. Vocês têm marido? O marido de vocês fica contrariado? Então tá bom, gente. A gente tem alguma coisa em comum. Ele ficou bravo, foi embora. Agora eu acho que eu vou conseguir acessar com a Denise. Gente, marido bravo é melhor longe, né? Vai embora. Vamos lá. Estou esperando a doutora Denise. A Marinha tá rindo. Marinha, semana que vem vou falar de almas gêmeas, viu? Socorro. Deus me ajude para achar. Muita inspiração. Vão procurando a inspiração. Mas eu, graças a Deus, tenho inspiração, sim. E a semana que vem vai ser muita emoção. E hoje também, aguardando a doutora Denise, porque senão eu vou ter que fazer oficina sozinha. Tô fora, gente. Tô fora. Se bem que eu trato muito de adolescentes e de crianças também no consultório, mas é diferente, né? A gente está chamando aqui a Denise. Vou chamar de novo. Denise, estou te chamando, querida. Vem, entra. A Cris Brandão teve hoje no consultório. Gente, eu falo que eu sou muito abençoada. Regina, tá nota 10, Rê. Agora você foi pro sofá. Agora sim, Denise. Pelo amor de Deus. O que é isso? Não, dá tudo certo. A gente é persistente. A amiga estava falando aqui Olha, do agora, seu caminhar, do Clean Kids, do Lefort. Eu vi. Mas agora, eu queria que você fizesse suas apresentações e já vamos para a nossa conversa para a gente poder usufruir bem. É isso. Olha, então eu sou pediatra, eu faço pediatria geral e faço adolescente, cuido da pediatria lá do grupo Lefort do Morumbi, da unidade Kids. Eu tenho muita atenção na parte de rotina, de ambulatório e cuido de paciente internado. Então, eu sempre achei, Regina, que em pediatria você tem que ver o ciclo todo. Você tem que começar pronto-socorro, fazer a prevenção no ambulatório e cuidar das crianças que precisam de uma investigação, precisam ficar no hospital por mais um tempo. Isso sempre me ajudou a ter todo o ciclo de evolução da criança, desde o nascimento até próximo aos 18 anos, onde aí ele já passa para a idade adulta. Então, eu estava te dizendo que nos dias de hoje, a necessidade do pediatra fazer ambulatório e realmente ajudar as famílias nessas noções básicas, né, de alimentação, rotina de horários, rotina de sono, para o crescimento e desenvolvimento das crianças é fundamental. Há anos atrás, há 15, 20 anos atrás, nós não tínhamos tanta dificuldade em fazer esse fluxo
era um fluxo meio natural. Por quê? Porque a sociedade tinha uma outra realidade. Nós não tínhamos redes sociais, nós não tínhamos certos hábitos que hoje nós temos, e os jovens e as crianças estão inseridos nessa nossa rotina. Então, mais do que nunca hoje, tem que ter um esforço da família e um esforço do médico em ajudar essa família para que certas rotinas do dia sejam seguidas pelas crianças. Por isso que eu acho que é Exatamente. importante isso. Vamos começar então, Denise, com os bebezinhos, né? Os Combinado. bebezinhos, a gente, lógico, a gente não tem a menor condição de falar de todas as patologias do bebê. Mas eu queria falar de uma que é muito comum, que é a cólica do recém-nascido, né? É E verdade. aí, o que a gente faz com aquele bebê com cólica? O que você fala para a mamãe, Denise? Vamos lá. Olha, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar como essa mãezinha está dando leite para a criança, né? Sempre priorizar o leite materno, verificar se a mãe não está ingerindo alimentos fermentadores, alimentos condimentados, mais temperados, fazer com que esse aleitamento esteja sendo feito num ritmo adequado, que possa o bebê fazer uma boa digestão. A gente às vezes comenta, né, que mães que ficam muito tempo com o bebê no peito, fica aquela mamada prolongada demais. Às vezes o bebê engole mais ar, às vezes não é uma digestão tão adequada. Então o pediatra tem que analisar primeiro como está sendo a mamada. Uhum. Depois, fortalecida a mamada, sempre priorizando o leite materno, há algumas mães que têm necessidade de dar complemento, né, Regina? Que é o leite artificial. Esse leite artificial, se for dado precocemente, quando ele é muito pequenininho, pode causar, às vezes, um pouquinho mais de cólica. Então, você tem que orientar a mãe como fazer massagens para ajudar o bebê a soltar os gases, como que ela pode, no final da tarde, fazer certos exercícios com a musculatura da barriga do bebê, que ajude a deixar mais flácida. Uhum. Então, todo esse acompanhamento, essa orientação, tem que ser já nos primeiros dias de vida, e o pico da cólica vai começar em torno de 20, 30 dias de vida. Então, é um trabalho que você tem que fazer nessas 2 primeiras quinzenas, para que as cólicas não sejam tão fortes lá na frente. Tá. E estimular também o aleitamento materno, né, Denise? Porque Sem dúvida, sem dúvida. é fundamental, gente, para a imunidade do bebê, para a conexão bebê-mamãe, mamãe-bebê, né? Agora, eu tenho uma dúvida, Denise, porque muitas mães, elas falam assim para mim, eu não posso tomar fluconazol, eu não posso fazer um tratamento porque eu ainda amamento o meu bebê. Aí eu pergunto, qual a idade? Quantos meses tem o seu bebê? Ah, meu bebê tem 3 anos. Aí eu falo, o quê? O quê? Aí eu faço assim, né? Aí ela fala, não, porque a pediatra falou para eu amamentar até quando der. Eu falo, sério? Né? Exato. Me explica isso, Denise, pelo amor de Deus. Então, a gente orienta, até a orientação pela Sociedade de Pediatria, que você deveria tentar estimular o aleitamento, não precisa ser exclusivo, logicamente. Você vai introduzindo os alimentos para a criança em torno do 6º mês de vida, né? As tais papinhas. Mas o aleitamento, ele perdura até 1 ano, 1 ano e meio, no máximo até uns 2 aninhos. Porque depois disso, Regina, você já tem uma série de outras consequências, né? Então, você imagina uma criança com todos os dentes na boca, mamar no peito. Existe também eu não consigo nem imaginar, é surreal. Não. Então, aí que eu te digo a importância do pediatra, porque existe, às vezes, esse mito da família, né? Não, mantém no peito, não, deixa... E fica uma situação que vai ficando insustentável, até uma situação socialmente complicada. Então, o pediatra tem que ir dando para a mãe o start do desligamento, o momento que ela tem que se fortalecer para o desmame. Na maioria das vezes, a dependência da mãe, né?
não é do A bebê. maioria. Porque a mãe tem uma dependência emocional e psíquica com o filho, que isso às vezes faz esse processo ficar, como você falou, até 4 anos. Mas realmente não tem justificativa nem nutricional, nem emocional para que isso demore tanto tempo. Então, nós temos que fazer esse trabalho, fortalecer a mãe para que ela entenda que esse leite que ela está mantendo com 4 anos não está nutrindo o filho. Pelo contrário, às vezes a criança chucha no peito dela e não almoça direito. Ela chucha no peito e não come a refeição que deveria comer. Então, às vezes, você vai até levando a uma anemia na criança. Então, você Exato. tem que fortalecer a mãe, que o leite de peito serviu por aquele tempo e agora precisa introduzir os outros alimentos. E Outra fortalecer coisa, toda a família. outra coisa que me veio também agora em mente, por falar nessa dependência, Denise, muitas mães acham que é mais fácil, em vez de colocar o bebê no berço e levantar, pegar o bebê, amamentar, elas deixam já na própria cama. Exato. Isso Não? O que também é você fala errado. disso? Ah, isso daí é abominável. A gente tem que, a mãe tem que entender que mesmo pequenininho, Regina, a gente orienta que o ideal é colocar-se um bercinho ou carrinho próximo à cama do lado da mãe, mas não o bebê inserido na cama. Você sabe que nós que já passamos certos acidentes, às vezes a mãe está dando leite de peito e aquele cansaço da madrugada, o bebê deitado na cama com ela às vezes não percebe que durante o sono, ela muito cansada, ela às vezes acaba sufocando o bebê. Olha, Porque você não tem noção, no meio do cansaço, a sua posição junto ao bebê. Então, é errado fazer isso e até perigoso. Mesmo a nível digestivo, a criança precisa ficar com um decúbito elevado. Eu sempre digo para a mãe, mesmo você cansada, pegue o bebê, sente-se na cama, encosta na cama, dá de mamar para o bebê com você sentada e depois você retorna o bebê. O ideal é um bercinho ou o próprio carrinho que você faz um decúbito elevado e o bebê fica num acesso fácil nos primeiros dias, nas primeiras semanas, mas não no lugar onde você dorme. E isso não cria o hábito da criança, porque depois ela vai acostumando com aquele lugar, com aquele calor, com aquele cheirinho, e para você retirá-lo dessa cama, vai ficando cada vez mais difícil. Então é melhor já ir criando desde o início o hábito correto. gente, então é isso, gente. É desde o início hábitos corretos. Às vezes, gente, para criar o hábito, a gente tem mais trabalho. Mas é melhor Você... ter mais trabalho e ir no caminho certo do que tentar pegar atalho e se lascar toda. Como É o nosso papo está verdade. apenas começando, tem um aviãozinho aí no celular de vocês. Aperta agora esse aviãozinho e manda para 3 amigas que podem se interessar por ter crianças mais saudáveis em casa. Vai, mandando aviãozinho, gente, porque agora a gente vai falar de uma coisa que acontece demais, 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 demais. E agora, eu acho que na situação desse ano piorou, que é a inversão do relógio biológico em crianças precocemente. Quando eu era pequena, e eu acho que a Denise também, a gente tinha horário, né? Tinha o horário para dormir, tinha o horário para acordar. Parece que hoje em dia não existe mais horário para nada, doutora Denise. Isso pode dar certo? Não, isso é uma realidade. Hoje em dia tudo se justifica na pandemia, ou então, doutor, eu fico muito cansada, não tem condição, então ele acaba, eu vou dormir, a mãe vai dormir e a criança fica acordada. Então, o que acontece? Os pais têm que entender que esse relógio biológico ele precisa funcionar em 4 horários fundamentais, Regina, que é o levantar cedo, almoçar, jantar e dormir cedo. São 4 horários que, pelo menos de segunda a sexta-feira,
as crianças devem seguir? Sábados, domingos e feriados, é lógico, você pode relaxar mais. Acorda mais tarde, não tem um horário rígido de refeição, mas durante a semana, principalmente em períodos que a criança tem atividade escolar, que a criança tem uma certa rotina de assistir online, de fazer lição, você precisa manter o relógio biológico ativado. Senão, todo o metabolismo da criança, mesmo a parte neuronal, de atividade cognitiva, fica alterada. E aí o que acontece? A criança acorda às 11 horas da manhã, você não tem apetite para almoçar, porque ela acorda à tarde, não ativou o relógio biológico e não dá apetite para almoçar. E aí você não almoça direito e o que acontece? Você, como não almoçou, almoça mais tarde, porque a criança acorda 11 horas, Regina, às vezes vai ter fome 2, 3 horas da tarde. Aí almoça 3 horas da tarde, vai jantar 9, 10 da noite. É o que eu falo para as mães, como que você quer, estimulando o estômago e o intestino a funcionar à noite, que essa criança durma cedo? É impossível. E aí ela vai dormir meia-noite, 1 hora da manhã e vira esse ciclo vicioso. Dorme tarde, acorda tarde e você não consegue regular nem a parte fisiológica, nem o metabolismo e logo, logo essa criança está com dificuldade de sono, tendo que tomar remédio para dormir e na escola ela tem mau rendimento escolar e vai necessitar de remédio também para ter atividade na escola. Então, são crianças que precocemente, com 10, 11, 12 anos, já estão tomando 2 tipos de remédio controlado. Um para ir para a escola e o outro para dormir. Isso acontece, e isso é gravíssimo. E o que eu acho mais grave de tudo, Denise, é que os pais estão completamente conformados com a falta de saúde total dos seus filhos. É verdade. Eu digo isso porque eu atendo muito adolescente, né? 13, 14 anos, atendo crianças também, mas adolescente por questão de acne. E aí eu reparei o seguinte, Denise, nos últimos tempos, praticamente 90% dos adolescentes que eu atendo estão tomando antidepressivos. É verdade. E o mais surpreendente é que a mãe fala tranquilamente, como se ela falasse assim para mim: olha, meu filho está tomando banho de sol. Ela fala: não, meu filho está tomando 2 remédios. Aí eu falo: mas quantos anos tem? 12, 13 anos. Aí eu falo: mas 2 anos. Aí vem o mais interessante da história, Denise, porque eu questiono e elas falam assim: doutora, por que você está fazendo essa cara de assustada? Eu falo: porque eu estou um pouco assustada. Aí ela me responde assim: então eu vou dizer para a senhora, todos da classe da minha filha tomam. Eu falo: o que você quer dizer com todos? Ela: todos. Por isso então, se gente, torna normal, não é normal, o não saudável, na nossa sociedade torta, virou normal. Então, é normal não dormir, é normal não acordar, é normal não comer bem, é normal não querer estudar. O que nós estamos criando, gente? Que tipo de crianças nós vamos dar para esse mundo? Se é normal ser doente, é isso que nós estamos fazendo? Ou será que é normal os pais não atentarem para o anormal? O que você pensa disso, Denise? Eu penso que é o seguinte, os pais têm que entender que não adianta ficar buscando justificativas sobre o que é de sua missão fazer. Você tem que combinar com a criança ou adolescente, Regina, certas regras básicas da casa. Ele tem que estar inserido nessa combinação. Ele tem que entender o porquê. Quando eu explico para a criança, olha, criança de 8 anos entende perfeitamente o que é um relógio biológico. Quando você explica para ela que para ela crescer, para ela se desenvolver, eu preciso que todos os hormônios no sangue funcionem bem, e ele precisa seguir esse horário, senão ele não cresce.
Ele combina comigo, Regina. Até a gente escreve num papel, ele coloca no quarto ou na geladeira e ele tem condição plena de fazer aquilo. Agora, você precisa ter o envolvimento dos pais. Os pais têm que entender que ele precisa ser fortalecido pela ideia, que os pais têm que fazer o jantar mais cedo, que os pais têm que se propor, uma criança de 6, 7 anos, 8h30, 9 horas, deitar um pouco com a criança para uma leitura. Porque se ele acordou às 7, 8 horas da manhã, quando for 8h30, 9 horas, que ele completou 12 horas de vigília, ele deitado, lendo um livrinho de história com a irmã, certo, com a mãe ou com a irmã, certamente vai dar sono. Mas precisa despender um pouco de tempo para que isso aconteça. Depois ela pode fazer os seus afazeres. Depois ela pode arrumar a casa, ela pode mexer no computador e a criança já está dormindo. Outro problema. Ah, doutora, mas ele tem que esperar o pai chegar. O pai só chega 11h30, meio-dia. Então os pais não entendem que esse pai vai chegar e dar um beijinho de boa noite com a criança já dormindo. Então, o que eu falo? Você liga para o papai, 8h30, papai, boa noite, eu estou indo deitar, você está bem? Então, muito obrigada, foi ótimo, já se despede por telefone e o pai não faz esse vínculo com a criança que tem que ficar esperando o pai. Mas tudo isso é um trabalho de conscientização da família que o pediatra tem que se inserir. É responsabilidade do médico, sim, orientar e se envolver, porque não adianta jogar essa batata lá para frente, Regina, que essa batata vai queimar, vai dar problema na adolescência. E depois, para você reverter tudo isso, é muito mais trabalhoso e custoso. Então, eu começo o trabalho desde 5, 6, 7 anos. Tem que fazer o relógio biológico funcionar direito. O problema a gente está falando já, gente. As crianças, adolescentes, todas tomando antidepressivo. É verdade. Gente, eu acho que isso é muito sério. Isso leva a uma reflexão de quem quer ser mãe, quem está gravidinha, ou quem tem criança, ou quem tem jovem em casa. Que tipo de herança você vai deixar para o seu filho? Que é essa criança? Sem dormir, sem horário para comer, sem horário para fazer a sua rotina, essa criança vai estar caminhando no caminho da doença. Com certeza. Na nossa experiência, tanto a minha quanto da Denise, infelizmente, elas encontram a doença precocemente. Tá bom? É verdade. Então, vamos. Essa oficina aqui, gente, não é para malhar papai, mamãe, nada disso. É só para dizer o seguinte, gente. Nós, quando temos filhos, nós temos nossas responsabilidades. Então, procure um pediatra, assim como a doutora Denise, que sente com você, que explique que o relógio biológico não é baboseira. O relógio biológico serve para ativar os nossos hormônios. Os nossos hormônios servem para a nossa saúde física e mental. Então, se a sua criança é saudável, cabe a nós, adultos, pais, mães, pediatras, continuar com essa criança cada vez melhor. Porque a criança tem um potencial maravilhoso. Infelizmente, por péssimos hábitos que a nossa sociedade está, sim, ensinando para essas crianças, eu pego no consultório crianças com distúrbios vitamínicos importantíssimos, que me dá dó até de comunicar para os pais e para as crianças. É mas verdade. eu comunico e falo, tem solução, mas nós temos que trabalhar junto. Né, Denise? E Regina, falando nisso, outro assunto muito importante que eu queria comentar aqui é isso. Como está difícil ter a noção que as crianças não podem ter dietas restritivas logo cedo. Então, hoje em dia está muito em moda. Então, temos os pais veganos, mães veganas. E aí, o que acontece? A criança com 4, 5 anos começa também a achar que o seu filho já vai ser vegano. Então, nós estamos tendo muitos problemas com os pais,
porque os pais não entendem que uma criança que está em crescimento, ela não pode ter dieta restritiva, tem que ter dieta equilibrada. Ela precisa comer um pouco de tudo. Hoje existe um mito sobre as frutas. Eu não sei de onde saiu, de que pessoa saiu a ideia que não se dá mais fruta para criança. É porque é carboidrato, Denise. Só pode comer proteína agora. Então as mães chegam. Com o bumbum em pé. Então, e aí o que acontece? Eu explico como eu faço curva de crescimento das crianças. Eu explico para a mãe que aquela curva só será ascendente se a criança recebe um nível de proteína, um nível de vitaminas adequado. Agora, se a mãe começa a restringir proteína, evita da fruta, já não vem a vitamina. Então, o que você vai fazer com esse organismo? Nós vamos ter problemas celulares, nós vamos ter queda de imunidade. E às vezes não é um problema que eu vejo hoje, é um problema que vai vindo com o tempo. Aí lá na frente, por isso que eu explico para a mãe, como eu vejo até 18, quando chega com 15, 16 anos, a criança não atingiu a estatura que poderia atingir. Aí ela acha que isso é porque foi um destino, foi alguma... Não, fez dieta restritiva. Quer dizer, como é que uma criança vai chegar até o pico, né, da sua estatura, seguir o seu estirão até o máximo, se eu evito dar proteína para a criança? Outra coisa interessante, a mãe fala para mim, não, mas eu ponho sempre castanha na comida. Então, elas acham que a castanha, o teor proteico substitui o teor proteico animal, totalmente. Então, a criança não come nada de proteína animal e ela pega uma castanhinha e raspa na comida da criança e acha que é o suficiente. Então, eu sempre tenho que linkar uma nutricionista junto, porque eu digo para ela, às vezes você vai ter que dar um saco de castanha para o teu filho. Não é uma castanha que você raspa na comida que suplementa o que ela precisa de proteína. Então, são conceitos que todo mundo fica escutando, a vizinha, o outro que comenta, mas ninguém pega a informação com a pessoa certa. Então, você vai na nutricionista, se você quiser ser vegana e ter o filhinho vegano, e ela vai te explicar, para ele crescer até o fim, o quanto de proteína vegetal, que seja, que você tem que dar para o seu filho. E aí a experiência mostra que as crianças não aguentam, Regina. A criança não aguenta comer só aquilo. Aí ela acaba parando de comer. Então, o que eu falo, quanto mais precoce você quer ser restritivo na dieta do filho, pior, porque ele vai ficando enjoado, ele não aguenta. Agora, é lógico, eu sou adulta, eu quero fazer uma dieta restritiva, é diferente, eu já cresci o máximo que eu podia. Agora, fazer isso com um filho que está em fase de crescimento, eu acho um crime isso. Então, nós temos que alertar. Eu acho que é como a gente fala, né? As pessoas elas estão tão perdidas, porque, de fato, Denise, hoje em dia você vai no Dr. Google e coloca lá, e as pessoas elas não param para raciocinar um pouco, né? Porque se elas parassem para raciocinar, primeiro o pai da medicina, que se chama Hipócrates, ele falava, faça do seu alimento o seu medicamento. O que ele queria dizer com isso? Que a alimentação saudável é um dos pilares da saúde, um dos, né? E aí, gente, se você teve aula de ciências, né? Você teve... Eu pergunto para os meus alunos, você já teve pirâmide alimentar? O que estava na base da pirâmide? Eram as frutas, eram as verduras, eram os grãos. E por que você não come? Aí a gente vai para a mãe também não come. Então, gente, vamos melhorar a dieta da nossa família. Vamos ter uma nutricionista que tenha coerência associada à pediatra, à pediatra, porque tudo isso faz parte da saúde física e mental. E o que a gente quer, o que a gente preza é as famílias saudáveis, é as famílias interagindo na alimentação também, né? Às vezes eu falo assim para os meus jovens, você não come fruta? Então você vai sair daqui, você vai na frutaria com a mamãe e você vai começar a
escolher uma que você nunca comeu, vocês vão comer juntos. Vocês vão É fazer verdade. essa degustação, essa experiência, porque tudo na vida é aprendizado. E eu também, Denise, falo muito com os jovens e muito claro. Eu falo, o caminho da saúde é a alimentação, é a atividade física, é você dormir. Não adianta, eu não quero. Né? Porque às vezes a gente atende aquelas mocinhas já de 12 anos, a mãe fala, ai, doutora, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu faço com essa menina. Eu sento com ela, converso e falo o seguinte, explico o caminho da doença e o caminho da saúde, são caminhos claríssimos. E Tem que eles entendem explicar. muito bem. E eu Eles falo, entendem. querida, nós vamos andar em qual caminho? Porque não adianta você dar uma aqui de menina mimada, vai comer. E aí eu vou ficar te dando vitamina até quando? Com Né? certeza, com certeza. E outra coisa que é legal, Regina, é quando você faz essa conversa com a criança, você dá um prazo para ele testar. Eu falo assim para ele, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso durante um mês. Você vai voltar daqui um mês e você vai me dizer como ficou a tua disposição, como ficou o dia seguinte na escola, como você dormiu. E é interessante que eles vão se sentir melhor. Aí eles se fortalecem a seguir esse caminho. Não, Porque, exatamente. né, É uma você vai testar. combinação de algo que seja possível. Não adianta você pegar uma criança que não come nenhuma fruta e você falar, a partir de hoje você vai comer 3 frutas por dia. Não adianta. A gente tem que ter Tem o que pé ser. no chão de ir devagar, mas tem que ter um começo, gente. É Tem que verdade. ter um começo. E o começo, quanto mais precoce você andar no caminho da saúde, melhor vai ser você e para a sua família. Antes da gente passar para o próximo item, Denise, Tá. tem muito jovem e criança que dorme com a televisão ligada. É ou com isso, o é computador verdade. ligado. Ou o quarto parece uma danceteria. Pelo amor de Deus, fala pra gente, isso é saudável? Eu explico para eles que não pode. Você sabe que já está comprovado em neurociência, né, a ciência que estuda o cérebro, que eles têm um cérebro tão fácil de ativar, Regina, que à noite para dormir você não pode ter nada que emita luz. Então, eu explico para eles que a leitura na cama tem que ser um livrinho, tem que ser papel, porque tem que receber luz indireta. Se eles forem ler no celular ou no tablet, essas células nervosas, a química, ela é diferente e acaba demorando para desligar. Então, é importante que a criança, os pais entendam que não dá para ficar conectado com o aparelho eletrônico. E eu brinco com eles que não deve deixar nem carregando dentro do quarto. Dá para a mãezinha carregar na cozinha, em outro ambiente, porque eles deixam carregando dentro do quarto. O cérebro deles é tão sensível que na hora que aquilo dá um apito, acende uma luzinha, eles já acordam. E aquilo já atrapalhou o sono REM, que é aquele sono que a criança tem que aprofundar. Então, são todas alterações do sono, que é o que você falou, vão causando, vão alterando a saúde do sono. O sono da criança tem que ser prolongado, não pode ser perturbado com nenhum barulho, nenhum som. Então, a criança tem que acostumar a dormir desse jeito que eu te falei. Alguém deitar com ele, se ele for pequenininho, e estimular alguma leitura de papel. Pode ser um gibi, uma revistinha, não precisa ser um livro, uma história profunda. Porque o papel, ele, como não tem luz própria, essa parte do cérebro começa a se desligar. Quando um certo volume foi desligado, começa a dar o sono. E nitidamente está comprovado que em torno de meia hora começa a vir o sono. Então a gente tem que fortalecer a testar, fazer isso, e a criança vai vendo que consegue adormecer. Mas com certeza não pode deixar nada ligado. Isso Gente, perturba demais. leitura em papel, não em celular, tá bom? Vamos voltar para a base da saúde. Mamãe e papai, compram um livrinho infantil, igual era na nossa época. Tá? O que a gente está falando aqui é a gente tem que se reeducar novamente para poder educar as crianças. Porque hoje tudo é celular. Aí a mamãe vai contar história
com o celular dela e aí recebe uma mensagem. Exato. Pronto. Exatamente. Já atrapalhou tudo. E eu falo, qual a necessidade, né, Regina? Eu digo, hoje em dia, é tão interessante, o celular virou uma extensão da mão, né? Então, você anda com o celular e vai para todo ambiente. Às vezes, a criança entra no consultório, a mãe já fala assim, pega o celular. Eu falei, não, mãe, guarda o celular, porque eu quero ver o rosto do seu filho, eu quero conversar com ele. Não, mas é que a senhora não sabe, ele vai ficar nervoso. Não, ele tem que ficar nervoso na minha frente. Para que você quer pôr o celular na frente dele? Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de uma reeducação e nós não termos essa ansiedade, né, Regina? Porque os pais ficam muito ansiosos a querer ver o filho ficar quieto e logo, ó, pega o celular, pega isso daí e fica quieto. Ele fica naquele joguinho e aí você não consegue fazê-lo raciocinar, não consegue fazê-lo ouvir. E se você parar e interagir com ele, você observa que o resultado é maravilhoso. Ele começa a responder, ele começa a sugerir ideias. Então a mãe fica até espantada. Fala, nossa, ele está conversando com a senhora. Eu, às vezes, brinco, né? A gente resgatar um pouquinho em casa os jogos de tabuleiro, né, Regina? Aqueles joguinhos que 2, 3 pessoas sentam na mesa ou no chão em casa, pega o dadinho e joga. Então, aquela interação entre as pessoas, agora é minha vez, agora é sua vez, agora olha para mim, pega a carta, o que que deu? Era uma coisa simples, onde você tinha um envolvimento entre 2, 3 pessoas. Isso faz falta também para o crescimento emocional, psíquico da criança. Ela precisa interagir, aprender a interagir. Agora é sua vez. Não, agora não é sua vez, você espera. Agora é a vez do outro. Porque eles vão aprendendo desde cedo em casa a ver o tempo de cada um. Até quando vai para a escola, eu vejo as diretoras e professoras a dificuldade, porque não começa em casa. Como é que na escola a professora consegue fazer uma atividade organizada com a criança? Porque a criança acha que sempre é a sua vez. Então, aprender em casa, agora é a sua vez. Pega o dadinho, joga. Uma coisa simples, não precisa nenhuma tecnologia, não é, Regina? É isso, gente. A saúde é mais simples do que você pensa, tá? Mas requer que você tenha uma qualidade de tempo com o seu filho. Não é uma quantidade, mas é uma qualidade. Eu vou ficar meia hora com meu filho. Eu vou conversar com ele, eu vou interagir com ele, eu vou jogar um joguinho com ele, eu vou perguntar como foi a escola, eu vou me preocupar com alimentação saudável. Isso é tempo de qualidade e não de quantidade. Tem mães e pais que às vezes ficam muitas horas com a criança, mas não trocam uma só frase, porque tem o uso abusivo e descontrolado da rede social, tanto pela criança quanto pelo adolescente e também pelos pais. E isso está levando a muitos distúrbios emocionais, porque essa criança e esse adolescente vai se fechando no mundo virtual e passa a nem saber mais como interagir com as pessoas. Eu vejo muitos pais que às vezes levam os filhos para uma viagem, para um cruzeiro, por exemplo, e eles não querem sair do quarto. Eles têm que pedir comida até dentro do quarto, porque o jovem quer ficar no celular. Então, é verdade. É isso, gente? Será que isso é normal, Denise? Não, não é normal. E aí eu explico para a criança, o pré-adolescente, que o celular, Regina, ele é um aparelho que tem a sua utilidade de comunicação. Porém, ele tem que ter usufruto, ele tem que ser usado nos horários corretos, que não atrapalhe o restante da rotina da criança. E você, quando explica isso para a criança e você estipula os horários, ela vai ter o celular até mais vezes do que se ela ficar num tempo excessivo e aquilo causar um distúrbio que eu vou ter que tirar o celular de vez para tratamento. Então, a gente explica isso para a criança. Explica nessas palavras. Se você usar demais,
você vai ter um probleminha na cabeça que a titia vai ter que tirar o celular de vez. Você vai ficar 1, 2, 3 meses sem celular. Agora, se você usar o celular nesses horários que a titia combinou com você, você vai poder usar um pouquinho todo dia. E, lógico, dependendo da idade da criança, né, Rê? Crianças mais velhas, adolescentes, vão ter um tempo maior e criança pequena vai ter praticamente um tempo reduzido. Mas você precisa combinar com a criança. Você não pode ser nem ofensiva e radical, que ele não entende o que você está combinando. E também você não pode ser omissa de largar. Ai, doutora, eu larguei mão. Ai, doutora, não me peça isso. Não, eu vou pedir para quem? Toco no vizinho, é o que eu falo para eles. Toca a campanha no vizinho e pede para ela. É aquele negócio que eu falo, Regina. Se a gente puder sempre entender que o filho veio para um grande aprendizado nosso. Ele está nos ensinando a sermos melhores. Então, a gente tem que abraçar aquilo como um desafio e o que precisar fazer, nós vamos fazer. Sem drama, sem complicação, sem ficar jogando que eu sou uma coitada, eu trabalho muito, a senhora tem que entender. Eu falo para elas, olha, estamos no mesmo barco, todas exaustas. Eu não conheço uma mãe que esteja sem exaustão. Todas estão cansadas. Mas nós vamos nos dar as mãos e vamos fazer tudo o que a gente tem que fazer naquele dia. Exausta, cansada, mas nós vamos verificar a lição de casa, mesmo chegando tarde, olhando para a cara do filho e falar, você está bem, você foi tudo bem, então agora pode dormir. E nós vamos dar a entonação que precisa ser dada. Agora, se a gente fica tudo jogando para um terceiro, não, eu jogo para a professora, aí eu jogo para a tia, eu jogo para a minha secretária. Não, é seu papel. O filho foi dado para você. Não tem sentido se não você abraçar essa missão e aprender o que tem que fazer. O que tiver que fazer, nós vamos fazer. Se não soubermos, o que nós vamos fazer? Pedir ajuda. Não é, Regina? Nós vamos pedir ajuda. Vamos Esse buscar trabalho é da mamãe e do papai também, tá? Teve uma pergunta e os pais. Ah, os pais eu sempre estão inseridos. Eu até brinco com eles que o pai, Regina, é muito interessante. Ele tem um papel ali no núcleo que muitas vezes ele vai ajudar na mãe, diminuindo a irritação, né? Porque às vezes a mãe vai entrando num quadro de irritação que ele precisa entrar em campo, assumir aquele papel com o filho e dar um tempo para a mãe respirar. Porque a mãe vai entrando numa sintonia que ela passa mal. Então, o pai, a mãe, eu chamo núcleo familiar, eles têm que estar sempre juntos e conversando. Às vezes o filho, né, Regina, faz aquele joguinho. Ah, eu sei quando meu pai vai chegar, eu sei o que eu vou falar para ele para eu conseguir o que eu quero. Aí eu sei o jeito. Então, o que eu digo para os pais? Vocês têm que ter o mesmo discurso. Então, a mãe, às vezes, deu aquela orientação para o filho, ela liga por telefone para o pai e já explica para o pai lá no trabalho. Olha, eu já expliquei para o seu filho, para o nosso filho, que hoje nós vamos fazer tal rotina em casa. Porque quando ele chega em casa, ele já entra participando da rotina. Porque senão o filho acaba distorcendo a situação, faz um drama com o pai e aquilo não rola, que a mãe tinha programado para acontecer na família. Então, a comunicação entre pai, mãe e filho tem que ser aberta. Eu falo para eles que não adianta fazer joguinho de faz de conta. Os três têm que estar conectados e sempre explicar. O papai conversou com você, o que foi que o papai te explicou? Então, eu que sou mãe, vou confirmar o que o pai explicou. Eu não posso contrariar, porque senão o filho vai entender que da próxima vez ele passa por cima do pai. Logicamente. Não é verdade? Ah, então eu vou direto na minha mãe, porque a minha mãe já contrariou o que meu pai falou. Então, os três ali, naquele trabalho de um falar para o outro a verdade e combinar entre os três qual vai ser o caminho a ser trilhado. Combinou aquele caminho, não descombina.
Combinou é aquilo que nós vamos fazer. Ah, ele não está querendo fazer, a gente coloca, eu não estou entendendo, filho, por que você não quer fazer? Não foi o que a gente combinou? A gente não sentou na mesa e combinou? Você tem que dar um toque na criança, porque ela vai entender que o combinado é o que vai ser feito. Exatamente. Não é verdade, Rê? Né? Com certeza. Gente, essa oficina está maravilhosa, mas nós já estamos esgotando o nosso tempo. Aí, a gente ainda ia falar de pandemia, mas eu vou deixar para a semana que vem, porque nós vamos ter quarta-feira que vem a doutora Evelyn, também da HC, pediatra e psiquiatra. Nós vamos abordar os efeitos da pandemia na cabeça das crianças, do adolescente, do papai, da mamãe, etc. Importante, excelente. E eu queria também lembrar vocês que segunda-feira que vem eu comecei um programa novo aqui no canal Idel Saúde, que são as histórias do coração da memória, que são aquelas histórias mais afetuosas. A semana que vem, vocês estão convidados para assistir, para se emocionar, caixinha de lencinho de papel do lado, mas o tema é almas gêmeas. Existem? Vamos conversar sobre isso, vai ser curtinho, mas muito significativo. Eu queria, inclusive, que vocês já fossem se comunicando comigo. Se vocês acham que existe, não existe, é balela, é conto de fada, é história para boi dormir. Nós vamos conversar sobre isso. Eu queria agradecer muito, muito, muito a Denise. Eu acho Obrigada, que eu preciso voltar aqui com a Denise e só contar as histórias que ela conta para mim. Mas eu acho que o intuito da oficina é dizer para vocês, acima de tudo, que é possível. É possível essa combinação, porque muitas mães acham impossível retomar a rédea do rumo da saúde das suas crianças. Ah, doutora, eu não consigo. Ah, consegue. Consegue e a Denise vai falar como nas suas considerações finais. 1 minuto, Denise, o que você fala para essa mãe? Olha, queridas, eu falo para vocês que vocês fiquem calmas, que vocês acreditem que tudo que vocês receberem de amparo no crescimento dos seus filhos será fornecido para eles com muito amor. Vocês têm que acreditar em toda a intuição que vocês receberam, que esse caminho dos pais não foi por um acaso, foi muito bem elaborado. E isso está na condução dessas crianças que vão ser colocadas de uma forma melhor nessa sociedade, mais fortalecidas, mas às custas de nós, às custas dos pais. Então, que nós possamos nos ajudar. Eu acho que mais do que críticas, às vezes, a gente às vezes fala nesse tom assim, mas é no tom de ajuda. Não tem o dono da verdade. Todos nós somos carentes demais de afeto, carentes de força, porque é cansativo, é trabalhoso. Então, vamos nos ajudar. No momento que estamos cansados, pedimos ajuda, mas o caminho tem que ser feito. Então, eu queria me colocar à disposição de vocês, para vocês lembrarem de mim, eu com essa cara meio esquisita, lembrarem que eu vou estar sempre fortalecendo vocês. Eu amo o que faço e acho que o futuro é cuidar bem dessas crianças e adolescentes. Então, agradeço demais. Gente, que está terminando os segundos finais. Eu preciso salvar a oficina, mas eu quero ver coraçãozinho. Manda coraçãozinho. Que a Denise falou que a gente está carente, eu estou carente. Denise, coraçãozinho para você. Aqui eu liguei um atrás, um aqui. Um beijo enorme, minha Obrigada, amiga queridos. Obrigada por todos. Amiga da vida toda. Espero muito vocês obrigada. Segunda-feira, Histórias do Coração da Memória, às 8 horas, no Idel Saúde. Vamos junto, gente. Almas gêmeas existem. Beijão, Com boa certeza. noite. Boa sorte com a criançada aí, gente. Ficam com Deus. Obrigada.